Olá, meus amigos, vocês que estão chegando aqui pela primeira vez e aqueles que acompanham o canal do Centro Espírita Irmã Rosa. Sejam muito bem-vindos a mais este encontro. O tema central desse mês é: Aos pés do monte, meu coração se renovou. Eu sou a Ana Luísa, colaboradora da casa, e hoje quem vai falar pra gente será a Ilka Castro, também colaboradora do CI. E o tema que ela vai falar para nós será Pai Nosso que está nos céus. Mas antes nós vamos fazer a leitura de uma página para a nossa harmonização e em seguida a nossa prece inicial. A página de hoje é do livro Fonte Viva, psicografada por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 77, Pai Nosso. Há um destaque no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9, em que Jesus menciona Pai Nosso. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós, que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o supremo doador da vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, com um simples adjetivo possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a Terra pertencem-nos de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro de um irmão, examinado nos fundamentos, é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai Nosso, disse Jesus para começar. Pai do universo, nosso mundo. Sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa prece será muitas vezes simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Agora, meus amigos, vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento aos benfeitores espirituais da casa da Irmã Rosa, nos unir ao nosso amado Mestre Jesus e conversar com Deus, a oração que o nosso Mestre nos ensinou. Vamos juntos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita sempre a tua vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, da mesma forma que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe, Pai, cair na tentação das nossas fraquezas, imperfeições e paixões. Livra-nos de todo e qualquer tipo de mal ou de maldade. E por fim, Pai amado, inspira a nossa querida palestrante de hoje, Ilka, para que alcance, com suas palavras, o nosso coração. Que assim seja, graças a Deus. E agora, passamos a palavra para Ilka. Amigos, muita paz. Que Jesus nos abençoe. O tema de nossa reflexão é Pai Nosso que estás nos céus. Oração do Pai Nosso, oração dominical. Pai Nosso que estás nos céus. Assim começa a oração que todos os cristãos conhecem, cantada em prosa e em versos em todas as partes, em muitas línguas, mas transformada em música em muitos idiomas. Em línguas africanas já existem várias apresentações belíssimas por diferentes coros. Um do que eu gosto muito é o da Stellenbosch University, na África do Sul. É uma alegria sempre quando podemos refletir sobre os ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita, sob orientação dos espíritos nobres. Esta é uma passagem de Mateus no seu capítulo 6, versículos de 9 a 15. Nós sabemos que a doutrina espírita é fundamentada no Evangelho de Jesus e, por conta disso, nos traz orientações precisas para o entendimento do Mestre Jesus, incluindo a oração que ele nos ensinou. São muitas formas de apresentar esse ensinamento. Nós encontramos em diversas obras, diversos textos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, intitulado Coletânea de Preces, no item 2, existe um comentário de Kardec sobre esta oração. E ali ele destaca que os espíritos recomendaram que, encabeçando esta coleção de preces, se colocasse a oração dominical, mas não somente como uma prece, mas como um símbolo de todas as preces. É a prece que eles colocam em primeiro lugar, porque procede do próprio Jesus, está nos Evangelhos, e também porque pode suprir todas as outras. Segundo Kardec, esta prece é um exemplo de concisão. Diz ele que é o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Tão simples, tão sublime. E continua ele nos orientando, com efeito, sob a forma mais singela. Ela resume todos os deveres do ser humano para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Ali se encontra uma afirmação de fé, um ato de adoração e de submissão, um pedido de coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem adiga em intenção alguém, pede para este aquilo que pediria para si mesmo. No entanto, nos adverte Kardec que, por conta de sua brevidade, o sentido profundo daquelas palavras escapa à maioria das pessoas. E por conta disso, ela muitas vezes é dita sem que os pensamentos se detenham no significado daquelas frases, nas aplicações de cada uma de suas partes. Dizem-na como uma fórmula. E sua eficácia se encontra muitas vezes condicionada ao número de vezes em que ela é repetida. E este número, nos diz Kardec, é quase sempre um dos números cabalísticos, 3, 7 ou 9. Isto porque,
segundo a antiga crença supersticiosa. Esses números continham virtudes especiais. No entanto, nós aprendemos na doutrina espírita que a eficácia de uma oração está na sua intenção e não na quantidade de vezes que é repetida. É o sentimento na hora de orar. Este sentimento se torna mais importante do que o número de palavras, o tamanho da prece, sua extensão ou a quantidade de vezes que ela é repetida. Aprendemos assim que é necessário bons pensamentos para a oração. Boas leituras ajudam a termos esse sentimento do pensamento. Programas, nós devemos nos preparar para o momento da oração. Então, se formos ver programas que, ao longo sempre, desses nossos momentos, programas que sejam saudáveis, que trazem relações saudáveis entre pessoas, belas músicas com paisagens lindas, existem tantas. As músicas não necessitam ser necessariamente músicas clássicas, podem ser músicas populares, mas que tenham uma bela harmonia e tenham uma bela mensagem. O tema da nossa reflexão, oração dominical. Nós vamos em Amélia Rodrigues, no livro Trigo de Deus, item 17, sob título Oração Dominical. E ali Amélia Rodrigues apresenta a oração dominical a partir de um diálogo entre Jesus e alguns de seus discípulos. E como de costume em várias de suas narrativas, Amélia Rodrigues constrói um quadro onde ela descreve de forma poética sobre o ambiente onde o fato aconteceu e também sobre o sentimento das pessoas. Para nesta apresentação da oração dominical, Amélia nos fala, entre várias outras frases, as que nós destacamos sobre o momento, sobre aquele momento e aquele ambiente. Dizer: demoravam-se na paisagem tranquila a luminosidade do entardecer, com nuvens matizadas de tons rosas, rubros ou amarelos. Imaginemos um pôr do sol com essas cores. A brisa balançava o leque verde das tamareiras, exuberantes, carregadas de frutos. E sobre o sentimento das pessoas, diz ela, pairavam no ar, impregnando os corações, as ânsias e as emoções dos acontecimentos que há pouco presenciaram. O mestre agigantava-se aos olhos da multidão. Diz Amélia, porque ele era portador de bênçãos que todos necessitavam. Eis o convite para nós ali estarmos. O mestre tinha acabado de pronunciar o Sermão da Montanha. Aqui Amélia Rodrigues faz um comentário que diz o seguinte: os evangelistas não indicam de forma precisa o local e o momento quando Jesus trouxe essa oração. Em Lucas, por exemplo, nós encontramos no capítulo 11, versículos de 1 a 4, a oração Pai Nosso, não conforme Mateus apresenta, mas é no momento do ensinamento a orar. Mas Mateus coloca este ensinamento após o Sermão da Montanha, após o poema das Bem-aventuranças. E Amélia Rodrigues segue o Evangelho de Mateus. Além do poema das Bem-aventuranças, porque o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, é que traz o poema das Bem-aventuranças, e além dele, algumas outras lições, onde traz lições sobre o amor, sobre o perdão. E no capítulo 6, então, ele apresenta a oração, o Pai Nosso, onde Jesus ensina a orar. E o diálogo que aconteceu neste momento, segundo Amélia Rodrigues? Os discípulos perguntam ao Senhor: Senhor, por que oras tanto?
Sempre terminadas as tarefas, por que buscais o silêncio e penetrais na oração? Vós que sois o caminho para o Pai, o seu Messias para a humanidade, tendes necessidade de orar? E na resposta do Mestre, momentos para a nossa reflexão. Nos traz Amélia, que Jesus respondeu: a alma tem necessidade de oração em maior dosagem que o corpo de pão. Orar é buscar a Deus, buscar suas graças, buscar nos recursos divinos resistência para os combates. E por que ele, Jesus, necessitava de oração? Nas palavras de Amélia, a resposta de Jesus a este questionamento dos evangelistas, dos seus discípulos, todos encontram no Pai o reforço de sustentação para o messianato de amor em seu nome. E um dos seus discípulos, profundamente sensibilizado, rogou: Senhor, ensina-nos a orar. E nos traz Amélia que ele, abrindo a sua boca e desatando as melodias latentes do seu coração, propôs-lhes a oração dominical, dizendo: Pai nosso que estás nos céus. E nós, como estamos vivenciando esta prece que foi trazida para nós? Emmanuel, no livro Fonte Viva, a lição 77, título Pai Nosso, nos traz várias e profundas reflexões sobre esta oração. Nos diz ele: a grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem fulguração de sublime luz. Para começar, o Mestre Divino lança os fundamentos em Deus. Ensina que o Supremo Doador da vida deve constituir para todos nós o princípio e a finalidade de nossas tarefas. Todas as nossas atividades, todas as nossas ações devem estar associadas com o plano divino. Quais as nossas ações? Ações de pensar, de falar, ensinar, fazer. E em seguida, nos traz Emmanuel, com um simples pronome possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Nossa, de humanidade inteira. Porque, nos orienta Emmanuel, depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreender as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos que nos cercam, é subirmos um novo degrau na caminhada evolutiva. E continua: todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a Terra pertencem-nos de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro de um irmão, examinado nas suas origens mais profundas, é igualmente nosso. Mas esta é uma reflexão para nós todos nos dias de hoje. Nestes momentos, nós estamos sendo convidados a alterar nossos comportamentos e valores. E assim, seguirmos o projeto de Deus para a nossa perfeição. Nós, aqui na Terra, estamos saindo de um patamar onde era mais importante conquista de bens, valores materiais, posições sociais. Galgando mais um degrau. Estamos sendo convidados a galgar mais um degrau para aprender a valorizar a nossa relação para com o outro. E nestes momentos nunca se repetiu tanto o Pai Nosso. Como nós estamos orando? Então nós vamos buscar na orientação dos Espíritos o significado, orientações para que a gente transforme esta prece, que segundo Kardec é necessário que aprendamos a orar, numa simples repetição de frases. Eliminarmos isto. Esta frase
essa oração contém em suas frases, em suas partes, o reconhecimento da paternidade de Deus, e nos mostra a irmandade terrena. Dentro da doutrina espírita, nós temos muitas orientações. Nesse momento, nós gostaríamos de citar o livro Pai Nosso, de Meimei, ditado a Francisco Cândido Xavier. Este é um momento muito especial que nós estamos passando. É um momento de isolamento. É um momento que estamos desgastados, frágeis. Há restrições de ir e vir, de distanciamento dos entes queridos, das pessoas. Muitos desencarnes. Nesse momento, uma leitura que seja saudável, leve e fácil, nobre, nos ajudará a construir um ambiente sadio para que nós possamos ter esperanças, mais fé, que nos auxilie a nos tornarmos menos pesados, a termos as nossas feições mais ligadas a uma simplicidade, uma alegria leve, saudável, ter condições de ter um sorriso nos lábios, mesmo nas dificuldades. Este livro é um livro especialmente interessante para quem tem crianças e adolescentes em casa. É um livro que traz reflexões, contos, histórias, porque é um livro que foi, a princípio, pensado para evangelização infanto-juvenil. Mas vamos ver as frases do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Orientações dos Espíritos. Entrego de Deus, no item 18, intitulado Poema da Libertação, Amélia Rodrigues traz orientações sobre estas frases, sobre as fases da história da oração, segundo a reflexão de João. E para esta frase, nós ali encontramos, como reflexão de João, Deus era o genitor divino, e assim os seus pais, Salomé e Zebedeu, não eram apenas seus pais, mas eram também seus irmãos. Da mesma forma, os adversários. Por que então ter inimigos? Pensou João, segundo Amélia. Conservar a animosidade é corromper os sentimentos que devem ser trabalhados para construir a fraternidade universal. Os Espíritos nos orientam e com esta frase, Jesus nos quis ensinar que Deus, acima de tudo, é o nosso Pai, Criador dos homens, das estrelas, das flores, Senhor dos céus e da terra. Poesia de Meimei. E se sentirmos Deus como nosso Pai, reconheceremos que os nossos irmãos se encontram em toda parte, porque a vida então só será realmente bela e gloriosa na terra, quando pudermos aceitar por nossa família a humanidade inteira. Os Espíritos ainda nos orientam no Evangelho segundo o Espiritismo, está no item 3 do capítulo 28, que esta frase vem nos mostrar o poder e a bondade de Deus, e que a harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência, de uma previdência que ultrapassam a todas as faculdades humanas. Santificado seja o seu nome, santificar o nome de Deus. A orientação que temos os espíritos nobres, santifica-se o nome de Deus por ação, pelo serviço no bem, e não apenas por palavras. É através do amor ao próximo, do culto ao dever, das realizações enobrecedoras que santificamos o nome de Deus. E que Jesus, santificando as suas relações para com Deus, nos exemplificando como se santificar o nome de Deus, amparou os velhos e as crianças, os necessitados de toda a ordem, os doentes, fracos, amando e ajudando sempre, espalhando esperança e caridade na terra.
Venha o teu reino e faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Em toda parte, vigora a vontade soberana. Aceitá-la é a alternativa única, nos dizem os Espíritos. Quando Jesus rogou ao Pai Celestial, venha a nós o teu reino de esperança, de solidariedade, que virá ao homem e o alçará a harmonia. Vem nos mostrar o exemplo, trazer-nos o exemplo de como conseguir fazer o reino de Deus aqui na Terra. Os Espíritos nobres orientam que o Mestre não se limitou a pedir só. Ele trabalhou e se esforçou para que o reino de Deus encontrasse as bases necessárias na Terra. Todos nós estamos sendo convidados para construir as bases para a implantação do reino de Deus na Terra. É o nosso esforço. Temos que fazer o nosso esforço para alterar nossos sentimentos, para que possamos realmente fazer com que venha o reino de Deus a estar aqui na Terra conosco. Alterar sentimentos, valores, que devem estar mais elevados, mais virtuosos. E os Espíritos nos falam, no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo para Kardec que quando as leis divinas forem observadas por todas, se verificará então o reino de Deus na Terra. E todos tenham condições de observar essas leis, porque ninguém pode dizer que se desconhece as leis de Deus, porque elas estão gravadas na consciência de cada um de nós. A escolha é nossa. Recebemos do Senhor, nos orienta os Espíritos, a liberdade para cumprir ou não cumprir as suas leis. A saber, a escolher, a poder ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Mas também recebemos inteligência, razão e discernimento para a realização dessas escolhas. Seja feita a tua vontade. Oramos ao Senhor. O que eu quero dizer, segundo, que ali dentro dessa frase deve estar dito, pensado. Devo aproveitar o que me acontece por ser indispensável ao meu aperfeiçoamento moral. Nas situações da vida, como aceitar a vontade de Deus? No sofrimento, nas amarguras, nas lutas, nas dores de toda a ordem. Aceitar a vontade de Deus é ter paciência, esperança, valor moral. Diante da maldade, do ódio, da maledicência, é sempre o bem, buscar o bem que auxilia sempre. O amor para com todos, o silêncio. No trabalho, o devotamento ao dever, na vida comum, bondade, em favor de todos. Nos diz os Espíritos de quem ajuda sem cessar, a cada hora, todo dia, está fazendo a vontade da eterna sabedoria. Também os Espíritos nos orientam que quando se diz seja feita a tua vontade, não basta observar as leis, mas também se submeter a elas sem queixas. Submissão lúcida é atitude de sabedoria. Paulo, na carta aos Romanos, diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, e para que proveis qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Dá-nos o pão de cada dia. Dá-nos o alimento indispensável à sustentação do nosso corpo, mas dá-nos também um alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito, diz Amélia. O pão nosso de cada dia, devemos entender, não é somente a nutrição do corpo, nos orienta os Espíritos. Porque é verdade, para que nós tenhamos saúde com alegria, precisamos das nossas refeições, mas também necessitamos de paz, esperança, fé e valor moral. O que alimentarão as nossas ideias, darão alimentos às nossas ideias, sentimentos, palavras, ações. É necessário pedir o pão espiritual, sim, para adquirir
harmonia interior, para nos ajudar a sermos mais compreensivos e mais fraternos. Perdoa as nossas dívidas assim como nós devemos perdoar a quem nos ofendem. Perdoa as nossas ofensas, para que nós possamos, assim como perdoamos a quem nos ofenderam. Perdão. Somente quem doa merece. Apenas quem desculpa as ofensas é credor de ser exonerado de culpa, nos diz os Espíritos. Mas também nos advertem que quando nós pronunciamos estas palavras, não esperar apenas benefícios para nós, porque, na verdade, ao pronunciá-la, nós estamos assumindo o compromisso de desculpar os que nos ofenderam. Jesus, quando nos ensinou a orar, já recomendou o esquecimento das ofensas, esquecimento de qualquer mágoa que alguém nos tenha causado. E se pedimos ao Senhor que nos perdoe, é necessário, igualmente, aprender a perdoar, a espalhar compreensão e amor, em benefício de todos os que nos cercam. O bem que eu quero para mim, devo desejar para o outro. É amar ao próximo como a nós mesmos. Os Espíritos ainda orientam também que nessas frases está o sentido da caridade. Pois a caridade, nós sabemos, não consiste apenas em assistirmos os nossos semelhantes em suas necessidades. Também consiste no perdão e no esquecimento das ofensas. Não nos deixeis entregue à tentação, mas livra-nos do mal. Ajude-nos, Senhor, a não apenas buscar a porta larga, a porta das facilidades, não deixar que nossas sombras assumam o comando de nossas vidas. Auxilia-nos no esforço de vencer as nossas más inclinações. Os Espíritos nos dizem que as tentações são paixões inferiores que alcançam a sua vítima graças às brechas morais que temos. Necessidade de rever nossos valores. Certamente nós precisamos do auxílio divino para nos libertarmos das tentações. Claro, a bondade infinita de Deus não permitirá que venhamos a cair sobre tentações. Mas para não cair nas tentações, é dispensável o esforço de procurar o caminho reto. Deixar de ser imprudente e invigilante. Seguir a orientação, vigiai e orai. Eis o ensinamento. É um trabalho de busca. Se eu me conheço, sei quais são as minhas limitações, as situações que me irritam, aquelas que tiram a gente do sério. Devo fazer perguntas. Eu preciso participar de tais situações? Preciso ouvir certas coisas? Participar de certos comentários? Vamos fazer perguntas a nós mesmos. Certas situações em certos momentos é útil. Participar ali vai me ajudar em alguma coisa. Se a resposta for negativa, passar por hoje. O autoconhecimento é importante neste momento. Livra-nos do mal. Os Espíritos orientam que no momento que essa frase for dita, que tenhamos em mente: o mal não é obra tua, Senhor. A fonte do todo bem nos gera o mal. Nós criamos o mal por não respeitar as leis. O mal não é uma fatalidade para quem quer que seja. E se temos vontade de fazer o mal, certamente também nós teremos vontade de praticar o bem. Claro, dizem os Espíritos, a providência divina nos ajudará constantemente livrando-nos do mal. No entanto, é preciso o esforço de não querer o mal, de não errar. O mal ainda sempre está muito próximo de nós. Paulo disse aos Romanos, agora na carta, no capítulo 7, item 19, o bem que eu quero fazer não faço, o mal que não quero eu faço. E no nosso círculo de ação, onde nós podemos atuar, nós somos livres para desejar, para imaginar, para fazer. No entanto, nós somos escravos de nossas criações. Semeadura livre, colheita obrigatória. Rogar a Deus nos liberte do mal é pedir forças para o caminho do bem. É buscar
cada dia ser melhor. Sempre ter um momento de reflexão, vigiar e orar. Emmanuel nos alerta que sem amor a Deus e à humanidade, não estaremos suficientemente seguros na oração. Pai nosso, disse Jesus para começar, Pai do universo, nosso mundo. É necessário todo esforço para perceber a grandeza desta oração. Já comentava Kardec, e Emmanuel já nos chamava a atenção. Os Espíritos nos trazem orientações do que pensar, frase a frase. Aprender a orar o Pai Nosso é pedir ajuda para obedecer às leis de Deus necessárias nessa nossa caminhada evolutiva. Mas entre essas leis de Deus, seguir a lei áurea. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Pai, nos fala Emmanuel, Pai de todos nós, humanidade. Como orienta os Espíritos, ali se encontram a paternidade de Deus e o pedido para estarmos bem conosco mesmo e com o outro, com o nosso próximo. Perceber que o que quero de bom para mim, devo querer para o outro. Que é uma grande leitura deste momento. A minha proteção é a proteção do outro. Se eu não me contamino, eu não contamino o outro. Vou seguir todas as normas necessárias, porque elas não são boas apenas para mim. Elas fazem parte de uma necessidade que nós temos de aprender a perceber o outro, a sermos responsáveis pelo outro. Que momento na Terra este que estamos vivendo? Convidados neste instante para colocar Jesus em nossas vidas, através dos seus ensinamentos e, acima de tudo, orando como Ele nos ensinou. Muita paz a todos. Que o Mestre nos abençoe, hoje e sempre. A seguir, teremos a prece e frutificação das águas. Aproveitemos esses instantes de muita paz, de luz. E que Deus, nosso Pai, abençoe a nós todos. Assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, mais uma vez, e a cada oportunidade que temos de contato com o ensino cristão, ao término das tarefas e principalmente ao fim de uma exposição com cunho cristão espírita esclarecedora e confortadora. Agradecemos também aos irmãos do plano espiritual que nos intuem essa vontade de estar próximo do ensinamento cristão que nos renova, nos reforça, nos chama atenção para a vigilância constante para sermos um pouquinho melhores do que éramos, pois no dia a dia, na nossa rotina, há muitos motivos de distração. Somos levados às vezes até mesmo a exercitar um lado não tão bom presente em nós. Então, o contato constante com o ensino cristão nos protege, nos incentiva ao bem, nos renova, como falamos sempre, é renovador estudar sempre, estar em contato. Por isso somos agradecidos. E por acréscimo de caridade, neste momento em que o sentimento fraterno está firme em nós jogamos por nossos irmãos em humanidade, pois bem sabemos que o sofrimento corre solto o mundo afora, muitos medos, doenças, aflições, e por esses nossos irmãos nós rogamos muita luz, que eles possam ter mais esperança que há de fortificar a fé, que possam, na medida do possível, recuperar a saúde e ter alegria, motivação para viver, acreditando ser muito importante a oportunidade que temos desta encarnação. E assim,
vamos agindo e desenvolvendo o bem em nós. Rogamos também, neste momento, à espiritualidade amiga, a fluidificação de nossas águas, para que elas possam receber as sutis vibrações de muita luz que hão de nos beneficiar, além do benefício que já recebemos durante todo o acompanhamento da exposição. E dessa forma, rogamos que essa boa luz também permaneça em torno de nós, em nossos lares e a quem nós direcionarmos as nossas preces. Graças a Deus, muita luz, muita paz, muita saúde a todos. Assim seja.